Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo do mês de novembro. Teremos apenas esse gravado, então espero que venha contribuir com a sua vida, além dos outros que estão postados. Hoje, então, temos como convidada aqui a Rossana, que eu gostaria que se apresentasse para quem está aí assistindo. Oi, gente. Então, eu sou Rossana, sou psicóloga, né? Uma psicóloga que me denomino antirracista, né? Atuo na área clínica, tenho formação em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, então atuo também com avaliação e psicodiagnóstico, também nessa perspectiva, né? Pensando na perspectiva racial, e também trabalho com área organizacional. Ótimo, muito bem. Então, como a Rosana disse, né, a ideia hoje é a gente conversar sobre esse tema, né? E aí eu fiquei antes conversando com ela um pouco informalmente, e aí eu pensei nesse tema mediante ao Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. Mas penso que esse não é um tema só desse dia, nem dessa semana. É um tema que deve ser abordado constantemente. E, no entanto, que o título da nossa discussão hoje aqui vai ser sobre a psicologia antirracista, que é muito mais amplo do que essa data, né? Então, o que tu pensa sobre isso, Rossano? O que tu teria a contribuir a respeito dessa perspectiva que é tão importante e que o nosso povo, né, passa por isso diariamente e tem as suas medidas de enfrentamento? Eu acho que é importante a gente frisar realmente essa parte de que o Dia da Consciência Negra é uma data, né? Então, nós temos diversas datas ao longo do ano, né? É uma data, mas é talvez um momento em que as pessoas parem mais para pensar sobre isso, né? Mas se a gente abrir os jornais, se a gente acessar as redes sociais, se a gente assistir à televisão, enfim, se a gente tiver um olhar atento, né? Até caminhando nas ruas, né? Se a gente tiver um olhar atento, a gente vai perceber que o racismo está muito presente no dia a dia, né? Onde quer que as pessoas negras estejam, ou muito, principalmente, onde elas não estão, né? Então, assim, se a gente está acostumado a circular em alguns lugares, frequentar espaços, e a gente não vê pessoas negras participando junto com a gente, né, naqueles espaços, isso é um sinal de que o fenômeno, né, de que a estrutura racista está atuando, né? Eu acho que isso é importante, né, da gente sempre frisar. A questão racial, o racismo, ele vem trazido de uma ideia de que as pessoas negras não têm, né, a capacidade nem o direito de frequentar, de estar, de ser, né, inclusive de ser humanos, né. E onde é que a psicologia entra nisso, né? A gente está lidando, né, como psicólogos, psicólogas, a gente está lidando com as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que assegurar os direitos, né? Também é nosso papel assegurar os direitos humanos e todos os direitos que todas as pessoas têm, né? E a psicologia ser antirracista é muito mais amplo do que eu e como muitos outros colegas e colegas negros estamos em consultório, estamos na assistência, estamos nos mais variados campos atendendo, é entender que aquela pessoa que daqui a pouco pode estar na minha frente se for num consultório, ou aquela pessoa que eu não seleciono, aquela pessoa negra que eu não seleciono num processo seletivo, por exemplo, né, que ela pode ter a mesma qualificação de uma pessoa branca, e aí naquele momento de escolher, eu vou escolher a pessoa branca e não, né, a pessoa negra, é que o fenômeno do racismo ele está atuando, né? Então eu acho que eu acho que esse é o principal motivo que nos leva a pensar em algo muito mais amplo do que a consciência negra, né? As pessoas negras, a população negra tem todos os dias se reinventado, e tu fala em estratégias de enfrentamento, né? Vem se reinventando desde o período da escravização, do pós-abolição, né? As famílias têm se perpetuado, as pessoas negras continuam aí, somos a maioria da população, né, brasileira, por exemplo,
Então, tudo isso é importante para a gente refletir de que a psicologia, ao lidar com o sofrimento, muitas vezes, seja em qual âmbito, né? A gente não está falando só da clínica, mas ao lidar com o sofrimento, com as dificuldades, ao lidar com uma pessoa humana, né? Com aquela pessoa, tem que lidar com todas as complexidades e reconhecer, por exemplo, que o racismo existe, assim como a gente sabe que existe o machismo, assim como a gente sabe que existe outros tantos preconceitos e outras tantas discriminações. Uhum. E eu acho importante um aspecto que tu traz, né, Rosana, que é estrutural, né? E queria que tu pudesse dar um pouco mais de ênfase nessa palavra, porque eu acho que é um conceito que perpassa, né? É uma estrutura, é algo que é sólido e que vem em uma geração e que tem uma história também por detrás disso que embasa. Queria que tu pudesse se aprofundar nessa explicação para quem está nos assistindo. Sim. Eu acho que é importante a gente pensar, né? Quando a gente vai pensar em estrutura, normalmente a gente vai pensar, né, num prédio, né? Então, assim, se a gente vai pensar num prédio, a gente viu uma notícia que aquele prédio ruiu, que aquele prédio desabou, que aquele prédio está quase caindo, a gente consegue entender que a parte mais importante daquele prédio, o que a partir dele, né, depois da fundação, né, a estrutura é o que vai fazer com que aquele prédio permaneça de pé, né? E eu acho que é essa um pouco a associação que a gente pode fazer da questão racial, né, que eu acho que é importante nesse país. A gente vive o mito da democracia racial, em que a gente aprendeu que todos somos iguais, né, que não há diferenças entre as pessoas, na legislação, em muitos lugares, na Constituição, isso está tudo baseado, mas a gente está até antes falando, né, da diferença da teoria e da prática, né? Como que na prática as coisas funcionam? Então, assim, a questão da estrutura vem de uma ideia que já vem difundida, pensando numa questão mais histórica, lá desde o período da escravização, do pós-abolição, em que os direitos das pessoas negras e os seus descendentes vão sendo cerceados, vão sendo retirados, vão sendo, inclusive, criadas leis, né? E instrumentos que façam com que o negro, a negra, as pessoas negras, mesmo libertos, né, desse processo de escravização, que eles não tenham acesso à escola, à terra, a trabalho, né, a alimentos. Então, assim, a vida sob um aspecto de uma marginalidade, né? Então, isso tudo faz com que essas pessoas venham se constituindo e sobrevivendo e resistindo, né, geração a geração, de uma forma muito desvantajosa, né, minimamente assim a gente falando. Então, mas mesmo assim foram pessoas que resistiram, né? E essa estrutura faz a gente pensar que as pessoas negras não são capazes, ou que as pessoas negras são preguiçosas, que as pessoas negras vão tirar proveito da gente, ou que as pessoas negras vão nos fazer um mal, vão nos assaltar, enfim, toda uma conotação extremamente pejorativa, assim, né? E aí isso faz com que isso seja um mecanismo, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de algo que a gente não raciocina sobre, se a gente não parar, né, para pensar. É um processo quase que automático, né, da gente. Eu levanto todos os dias de manhã e escovo meus dentes. Eu sei escovar os dentes, se está certo ou está errado, do jeito que eu faço de manhã. E a estrutura é isso, a estrutura condiciona que a gente tenha um olhar diferenciado, porque tem uma ideia que está difundida de que as pessoas negras são inferiores, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Não é algo, em alguns momentos, pode ser sim muito premeditado, né? De algumas pessoas, de algumas situações, né? Mas em alguns momentos, se não houver a crítica, a reflexão, o pensar assim, por que eu tô achando que aquela pessoa, por ter um tom de pele diferente do meu, ela vai me fazer algum mal, ou ela não vai ser capaz de fazer algo, ou ela não vai poder entrar numa universidade, ela não vai poder prestar um concurso público, né? A gente está colocando a estrutura no ato, né? E sem pensar muitas vezes sobre isso.
né? E eu acho que o Dia da Consciência Negra, para pensar na questão da consciência, é trazer mais isso à luz, né? Da gente pensar que quando se cria um programa que se contrata apenas pessoas negras, que a gente não está fazendo racismo reverso, por exemplo, né? Que é algo, uma falácia, assim, né? Nos universos. Que a gente está buscando reparar, né? Que pessoas que não ocupam espaços para que elas possam ocupar. E quando a gente entra num lugar e a gente não vê pessoas negras sem ser nos servindo, ou limpando, ou atrás de uma cozinha, assim, é que a gente também tem que dizer, olha, tem alguma coisa errada, porque as pessoas, todo mundo tem que estar em todos os espaços. Se nós somos maioria da população brasileira, vamos pensar, a gente teria que ver muito mais negros do que brancos nos lugares, e não é isso que acontece, né? E acho importante isso que tu traz, né, Rosana, que quando é estrutural, por vezes nem se percebe se não for parado e questionado, refletido. Então, esse aspecto, porque por vezes a gente pensa, preconceito, mas o preconceito também é esse implícito que a gente não para perceber. Por exemplo, Exato. eu lembro uma vez, lá na época de colégio, um professor, eu estudei em escola particular e era bolsista, e aí o professor questionar assim, quantos colegas negros que vocês têm nessa sala de aula? Quando ele questionou aquilo, eu parei e me dei conta, disse, nossa, eu tenho 2 numa turma de 35, né? Então, assim, até ele questionar aquilo não era algo que eu me dava conta o quanto implicitamente isso já estava acontecendo na prática. Então, acho que a gente precisa poder trazer esse tema mais em voga e questionar. Tem até uma reportagem que ilustra esse teu exemplo que tu trouxe, do Fantástico, né? Que é fotos, assim, quem é o chefe, quem é o empregado. E as pessoas fazem referência como empregado sendo o negro, não sendo o chefe. Quem é a faxineira e quem é a patroa. Colocam como a faxineira a negra, né? E a patroa branca. Então, o quanto que claro que tem não pode pensar muito de maneira automática, mas isso vai se reproduzindo e proliferando e aí mantendo essa estrutura, né? Essa estrutura que tanto tentamos enfrentar e mostrar de uma forma diferente, né? Exato. Eu acho que isso é o ponto, digamos assim, é o ponto-chave, né? A não crítica, a não reflexão leva a que a gente continue com os mesmos hábitos, né? Então, a gente, quando faz tudo no automático, a tendência é que a gente faz tudo no automático, a tendência é que a gente, por exemplo, né, no nosso dia a dia, que a gente faça o mesmo caminho, que a gente coma no mesmo restaurante, que a gente vá no mesmo supermercado, que daqui a pouco a gente vá num restaurante ou num lugar e peça sempre o mesmo prato, quando a gente não se permite expandir um pouco mais, né, a nossa percepção sobre as coisas. E eu acho que isso é algo importante, né, e a gente tem vivido, em termos de país, de mundo, tempos em que as pessoas estão buscando uma volta, né, a uma ideia talvez mais tradicional, a uma forma de não pensar diferente, né, de entender que isso é isso, que menino veste azul e que menina veste rosa, e de que nada, e de qualquer coisa fora disso é anormal, é errado, é incorreto, enfim, é um absurdo, né? Então, assim, a estrutura, ela vem justamente para que a gente mantenha, né, a forma do pensamento, que a gente não pense diferente. E qual que é o nosso papel ao debater e ao discutir, ao pensar, muito também nessas datas, mas que principalmente as pessoas brancas se posicionem, né? Porque as coisas só vão mudar quando houver um posicionamento, quando houver, quase como a gente viu nas manifestações nos Estados Unidos, né? Como as pessoas brancas muitas vezes se colocando à frente, né? Porque a gente sabe de que só dessa forma, né, como o racismo não foi algo criado nem pensado pelas pessoas negras, só dessa forma é que a gente vai conseguir fazer com que as coisas, né, se tornem, comecem a
a gente consiga virar uma chave e pelo menos começar a fazer as pessoas pensarem um pouco diferente, né? Então eu acho que isso é muito, acho não, né? Penso que isso é muito importante, né? Da gente abrir sempre a possibilidade do diálogo, da reflexão e mais do que nunca de que também a gente ouça, né? Quando uma pessoa negra tá me dizendo que tá, sei lá, essa frase que tu me disse não foi legal, né? Então, assim, isso que tu não foi bacana. Eu acho que isso que tu fez, ou, ó, essa situação que eu vivi foi uma situação que as pessoas acreditem e deem crédito, né? Porque eu acho que isso é importante. É fundamental, inclusive, para que a gente consiga realmente, né? Começar a entrar numa luta antirracista, que é algo que talvez né, a minha geração e eu não veja com que as coisas melhorem substancialmente, né, nesse sentido, mas eu acho que é muito importante que a gente comece a difundir desde agora, para que as gerações que estão vindo sejam pessoas que já sejam, né, muito mais reflexivas e muito mais dispostas a virar, né, esse jogo, virar esse sistema, bater de frente e dizer, não, não é assim, não, aqui não vai funcionar dessa forma. Exatamente. Acho importante esse lugar que tu fala até mesmo do povo branco, né? De poder dar esse espaço e ouvir também. Acho que isso é algo importante. Eu também tenho um outro exemplo, que a minha mãe, ela acreditava que chamar pessoas negras de morena era menos preconceituoso. E aí teve uma vez que eu chamei alguém de morena e a pessoa disse assim para mim, não, tu pode me chamar de negra, porque eu me sinto mais ofendida se tu me chama de morena do que quando tu fala que eu sou negra, porque essa é... E aí eu parei e olhei, é verdade, sabe? Eu sem querer estava reproduzindo algo familiar sem saber que era algo errado, né? E não errado, porque eu nem via aquilo como um erro até ouvir o outro lado, né? E escutar levando em consideração do que o outro está trazendo, sem julgamentos, nem da outra parte e nem da minha, porque a pessoa falou tri de boa para mim. Olha, tu pode me chamar de negra, não tem problema nenhum. E aí eu, claro, né? Até me espantei com isso. Achei que porque era isso que eu tinha aprendido, né? Mas a disponibilidade e a abertura que a gente também da outra etnia também tem que ter, né? E esse é o objetivo desse vídeo. Não é porque a consciência negra é só dos negros, não, é de todo mundo. Todos têm que parar. É uma luta geral. E às vezes as pessoas não têm essa consciência de que a bandeira não é só dos negros, a bandeira é do povo. Exato. E muito mais, né, se a gente for parar para pensar, que é muito mais, talvez, das pessoas brancas, né? Esse processo, bem como eu disse, né, o racismo não foi um sistema pensado pelos negros, né? O racismo foi algo que vem sendo estruturado numa lógica da branquitude, das pessoas brancas na centralidade, de que a branquitude é que é o padrão, que é o normal, que é o bom, o bonito, o correto, e o resto é o resto, né? Então, assim, a condição de como é que eu posso dizer assim, de normalidade é ser branco, quando na verdade não existe uma normalidade. Existem brancos, existem negros, existem indígenas, existem asiáticos, então assim, existem pessoas das mais variadas nacionalidades e etnias, né, raças, né, o racializado no Brasil é o negro, né, quem tem raça é o negro, o branco não tem, né, quem tem cor é o negro, o branco não tem. E isso traz uma ideia de universalidade, traz uma ideia de que eu, pessoa branca, né, me coloco no centro, eu sou a norma, eu sou a regra, e qualquer coisa que esteja fora disso é desvio, é desviante, né, a gente pensando em normal e anormal, né, quando a gente vai estudar isso lá na psicologia, né?
Então, são muitos fatores que são importantes. Não é ofensivo, né? Embora ainda tenha algumas pessoas que vão dizer, ah, mas a pessoa tem nome, né? Sim, vamos chamar a pessoa pelo nome, mas ela é uma pessoa negra, ela não é uma pessoa morena. E essa ideia do moreno, do moreninho, do mulatinho, isso tudo reforça ainda mais, né, as questões racistas, né, as expressões, justamente por conta desse mito da democracia racial, de que somos todos iguais. E sabemos, mais uma vez, né, reforço que não somos, na prática não somos. Né? Se nós duas sairmos na rua e perguntarmos qual das duas é psicóloga, vão dizer que só tu é psicóloga e eu não sou. Né? Eu não posso ser a psicóloga também, né? Então, assim, é um espaço que também não me foi dado, não está marcado para mim. Então, assim, as pessoas em todos os lugares que eu tenho ido ultimamente, se não me é questionado, as pessoas ficam surpresas, as pessoas ficam chocadas, as pessoas. Então, eu acho que esse é o outro ponto, assim, que eu acho que é o mais importante de frisar, é de que pessoas negras, indígenas, né, elas podem estar e vão estar em todos os lugares, né? Por exemplo, as ações afirmativas são para isso, para que a gente possa estar em todos os lugares e as pessoas que a gente está percebendo cada vez mais, estranham que cada vez tem mais pessoas negras e até indígenas nos lugares, e há um estranhamento. Antes, quando não havia nenhum estranhamento por parte das pessoas. Né? Então, eu acho que esse ponto é importante, é o ponto que a gente tem que valorizar, que as pessoas negras vão estar em todos os lugares, e vão estar em posições em lugares que não eram vistas ou eram vistas em menor quantidade, e cada vez mais, né? Eu acho que esse é o ponto que eu também gostaria de frisar, assim, né? Das potencialidades, das qualidades, de que as pessoas negras estão praticamente inventando a roda nas suas comunidades, nas suas casas, nas suas vilas, enfim, em todos os lugares, e principalmente estão resistindo, assim, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, mesmo sobre todas as adversidades, as opressões, as discriminações, o preconceito, o racismo que muitas vezes é escancarado, todas essas pessoas estão se reinventando em prol de outras pessoas negras e até de pessoas brancas também, né? Ótimo. Nossa conversa está ótima, mas o nosso tempo já está finalizando. Qual que é a dica final, assim, se tu pudesse descrever brevemente, assim, o que tu poderia deixar, assim, para o pessoal que está nos assistindo de reflexão para um fechamento, brevemente? Assim, pensando, eu acho que a reflexão, primeiro, é a gente abrir, né, a nossa mente. Eu acho que é buscar a informação, ela está acessível, disponível, né? A gente está nas redes, está na internet, tem a disponibilidade. Eu também gostaria de destacar, por exemplo, né? A gente está com a coisa das eleições, né? As eleições em Porto Alegre, por exemplo, elegemos 5 vereadores negros, 4 mulheres e 1 homem, né? Para a Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente vai ver que é possível, né, com que as coisas sejam diferentes, né? E eu acho que a dica é isso, abrir a mente, estudar, ouvir e principalmente se colocar, né? Eu acho que as pessoas brancas têm que entender que elas têm que se colocar e que sim, de alguma maneira se beneficiam, né, desse sistema, mesmo que indiretamente, mesmo que não queiram, que não tenham pedido, que não provoquem, mas que com isso a gente pode começar a pensar em uma sociedade de verdade, né, mais igual, mais justa para todos nós. Ótimo. Muito obrigada, Rossana, por estar dividindo a conversa aí comigo. Acho que é um tema muito pertinente, que a gente ficaria aqui conversando por bastante tempo. Mas o convite é poder proporcionar uma sementinha de reflexão e abrir esses horizontes, né? E entender que a bandeira é de todos, né? Exato. E que devemos pegar juntos. Exato, todos juntos e a gente vai conseguir com que a gente viva num lugar muito melhor, né? Independente de onde a gente esteja, estejamos juntos sempre. Ótimo. Muito obrigada. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, tchau.